A atual guerra bélica e econômica no Mar Negro. O atual cenário de conflito no leste europeu não surgiu da noite para o dia em 24 de fevereiro deste ano, mas as bases do terrível desfecho ocorreram ao longo dos últimos 30 anos, com as posições da Aliança do Atlântico Norte rumo às fronteiras da Rússia e as manobras cada vez mais constantes de tropas russas em direção à Ucrânia. Em 2014, com a tomada da península ucraniana pelas tropas russas, a Ucrânia reaparelhou suas forças armadas, não o suficiente para conter a grande nação russa, mas retardar o avanço da vizinha, enquanto aguardava o reforço em armamentos e suprimentos bélicos da Europa e dos Estados Unidos, piorando drasticamente o conflito atual. Mesmo se apoderando de novos equipamentos e engajamentos com o que tem de mais moderno em defesa terra-ar e naval, um ataque pelo mar era algo que a Ucrânia era particularmente vulnerável, mesmo que as forças russas tenham exercido forte ofensiva terrestre pelo norte, nordeste, leste e no sul pela Crimeia e Moldávia. Entretanto, o Mar Negro se torna o centro das atenções e o canal Área Militar irá destrinchar ponto a ponto numa importante análise da região. Há apenas uma maneira de entrar e sair do Mar Negro. A Rússia envia regularmente seus navios e submarinos para dentro e para fora do mar, mobilizando forças para lá ou enviando sua frota do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo para operações locais. A Ucrânia, por sua vez, ao contrário da Rússia, não tem outras frotas em outros lugares. Então não há backup vindo de fora do Mar Negro. Baseado nessa premissa naval bélica e comercial, quem mais pode entrar e sair do Mar Negro? Qual a sua importância na região não só para a Rússia, mas para outras nações? Devido às regras da Convenção de Montreal sobre o Bósforo e Dardanelos, que conectam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, os países que ficam no Mar Negro têm acesso ilimitado. Já os países não residentes só podem enviar navios por curtos períodos e são limitados pelo tamanho do navio. Portanto, embora a OTAN não esteja intervindo militarmente em nome da Ucrânia, o Mar Negro sempre seria um ponto vulnerável para a nação. Em outras palavras, se houvesse um corpo de água adequado para intimidar seu vizinho, seria o Mar Negro. Circundando a hidrovia estão Turquia, Bulgária, Romênia, Ucrânia, Geórgia e Rússia, 3 desses membros da OTAN, 2 que querem se juntar à aliança, como Geórgia e Ucrânia, que está longe de acontecer, e depois a nação que atualmente está aniquilando a nação vizinha. Essa dinâmica política sempre foi destinada a criar tensão, mas desde 2014 o Mar Negro tornou-se cada vez mais estratégico e contestado. A Crimeia, localizada na parte norte do mar, abrigava anteriormente o principal centro da força naval ucraniana. A tal anexação pelos russos causou vários desafios. Em primeiro lugar, cerca de 3/4 da frota naval da Ucrânia estava baseada na base naval de Sebastopol, e a Rússia levou os navios, seus estaleiros de reparo, helicópteros e quaisquer marinheiros dispostos a lutar por Moscou. Em segundo lugar, deu à Rússia o controle de ambos os lados do Estreito de Kerch, que vai do Mar Negro ao Mar de Azov. A Ucrânia ainda tem reivindicações legais sobre o Mar de Azov e controla grande parte da costa noroeste do mar, mas a Rússia controla a terra nos lados leste e oeste do estreito, tornando mais fácil para o Kremlin perseguir, bloquear ou tomar como reféns navios na área. Porém, na atualidade, tudo mudou. A Ucrânia perdeu o controle. Em terceiro, complicou significativamente as reivindicações de águas territoriais dentro do Mar Negro, com a península ainda controlada pela Rússia, projetando-se para águas que de outra forma seriam claramente águas territoriais ucranianas em outras circunstâncias. No ano passado, quando o destroyer USS Ross, de mísseis guiados da classe Arleigh Burke da Marinha Americana, estava no Mar Negro para o exercício naval Sea Breeze 21, organizado pela Ucrânia, o navio desceu apenas para águas ucranianas internacionais. Apesar do curso duvidoso do navio, as forças navais russas perto da península enviaram um rádio para o navio, um movimento incomum por si só, para dizer ao Ross que retornasse, pois estava se aproximando das águas russas e um exercício naval russo estava ocorrendo. Apesar do aviso, o USS Ross continuou suas operações, embora com 3 a 4 navios russos seguindo e caças russos sobrevoando todo o perímetro.
A Ucrânia fez o possível para reconstruir seu poder naval desde 2014, embora tenha ficado com uma fragata como seu único navio de guerra grande. A nação adotou uma abordagem de frota de mosquitos, um termo específico que descreve a intenção de construir uma série de pequenas embarcações que possam proteger as águas próximas à costa. Eventualmente, apesar do enfraquecimento da marinha, planejava crescer em tamanho e conjunto de habilidades, comprando navios maiores que poderiam patrulhar as águas mais abertas do Mar Negro, é claro, no futuro distante, enquanto a frota de mosquitos patrulha as águas próximas, ao lado da Guarda Marítima que está sob o controle e serviço de guarda de fronteiras do Estado, semelhante à Guarda Costeira dos Estados Unidos, sob direção do Departamento de Segurança Interna. A Rússia implanta livremente navios de guerra anfíbios, fragatas de mísseis e muito mais em todo o território do Mar Negro. A nação ucraniana se encontra neste momento em uma desvantagem e uma ameaça significativa de inexistência no que se refere ao comércio e força naval no Mar Negro. A Marinha dos Estados Unidos e seus parceiros europeus tentaram ajudar a Ucrânia a aprender a criar consciência do domínio marítimo, reunindo sensores. Os exercícios ainda estavam focados em criar uma imagem operacional comum compartilhada entre o pessoal no mar e em terra, não usando essa imagem para escolher e processar alvos. Perseguir todas essas linhas de esforço conectaria as áreas controladas pela Rússia de tal forma que as forças de Putin poderiam facilmente reabastecer-se do mar, viver do mar, enquanto a Ucrânia ficaria isolada do comércio marítimo e das oportunidades militares. Também lhe daria quase metade da costa do Mar Negro e permitiria que Putin reivindicasse uma área significativamente maior, como águas territoriais. Parte da vantagem de Putin no Mar Negro é que seus navios podem ir e vir quando quiserem, quando poucas outras marinhas têm o direito ou a capacidade de fazê-lo. O embaixador da Ucrânia na Turquia pediu que um membro da OTAN fechasse o par de estreitos aos navios russos para impedir que Moscou reforçasse sua frota do Mar Negro. Sob a Convenção de Montreal, a Turquia gerencia o movimento de navios comerciais e militares dentro e fora do Bósforo e Dardanelos. A Turquia diz que não pode impedir que navios russos acessem o Mar Negro, devido a uma cláusula nas regras que permite que os navios retornem à sua base. O país implementou cuidadosamente a Convenção de Montreal, de 1936, que é um componente crítico da segurança e estabilidade do mar, por mais de 7 décadas. Embora a Convenção rege o regime de trânsito através do estreito, o aspecto mais importante é definir os princípios dos navios militares que transitam pelo estreito e se deslocam para o Mar Negro. A convenção aumenta a vantagem da Rússia porque proíbe a passagem de porta-aviões e submarinos de países não pertencentes ao Mar Negro. Apenas submarinos de estados fronteiriços ou ribeirinhos podem passar pela região, seja para se juntar à sua base no Mar Negro pela primeira vez após a construção ou compra, ou para serem reparados em estaleiros fora do Mar Negro. No entanto, a Rússia dobrou essas regras no passado para implantar seus submarinos da frota do Mar Negro nas águas do Mediterrâneo, ao largo da Síria, em outros lugares para operações bem-sucedidas e ataque de longo alcance. A Convenção de Montreal também limita o poder naval dos estados não ribeirinhos do Mar Negro em termos de duração da implantação e tonelagem da armada. Os estados não ribeirinhos podem ter uma tonelagem agregada máxima de 45 mil toneladas no mar. A este respeito, um estado não ribeirinho pode ter uma tonelagem agregada máxima de navios de guerra no Mar Negro de 30 mil toneladas. Além disso, navios de guerra de países não ribeirinhos podem permanecer na região por mais de 21 dias. Embora a convenção geralmente promova a liberdade de navegação através dos estreitos, a Turquia mantém o direito de fechar os estreitos para navios de guerra de países beligerantes em caso de guerra ou ameaça de guerra. Em tempo de guerra, a Turquia é obrigada pelo artigo 19 do tratado a fechar os estreitos aos navios de guerra beligerantes, aplicando o artigo 25. Como o fechamento do estreito provavelmente terá pouco impacto nas capacidades russas no Mar Negro, mas colocaria a Turquia em risco de retaliação, ou pelo menos perderia a aparência de neutralidade, é improvável que a Turquia tome medidas sob as regras da Convenção de Montreal.
O Mar Negro, sem dúvida, se tornou a pedra angular da Rússia, que sobrevive com transações entre aliados e estabelece disciplina marcial sobre toda a região. Sufoca a economia naval ucraniana ao mesmo tempo em que impede qualquer resistência da vizinha sobre as águas disputadas. O desfecho pode ser péssimo aos ucranianos, com novos recortes jurisdicionais marítimos reivindicados pela Rússia. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canalaramilitarov@gmail.com. До 5 средних вперед.